Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Voltamos com o Jornal da Rede Alesp nessa terça-feira, 2 de junho de 2020, trazendo a melhor informação para você do que acontece aqui em São Paulo e no Brasil com relação à pandemia da Covid-19. A gente já abre esse último bloco com uma entrevista. A gente recebe aqui a advogada tributarista Débora Toledo. Ela vai falar justamente sobre esses impactos, economia e pandemia na Covid-19. Boa tarde, Débora. Boa tarde, obrigada pelo convite, TV Alesp. Débora, doutora Débora, a gente sabe o quanto vários setores da economia estão sendo impactados, né? O Brasil é um país subdesenvolvido, isso pode piorar em que sentido o impacto aí da recuperação econômica aqui? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a crise do coronavírus ela vai reforçar a desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres. Então, o processo de retomada econômica pode levar muitos países subdesenvolvidos à insolvência, quando não possuem recursos suficientes para pagar as suas dívidas. Então, a transmissão do coronavírus ela já está presente em todos os continentes. E essa questão da depressão econômica vai afetar os países como um todo. É claro que países mais vulneráveis, como o Brasil, podem ser mais afetados, né? Enquanto os grandes países, os países mais desenvolvidos, podem sair fortalecidos, né? Então, todos os países eles têm adotado essa medida de isolamento social. E aí, o que acontece? A paralisação das atividades não essenciais. Então, a estratégia ela tem se mostrado eficiente contra a pandemia, mas tem grandes custos financeiros. Então, pelo fato do Brasil ser um país subdesenvolvido, é importante lembrar que a gente é um país subdesenvolvido que também é um país emergente, né? Então, a gente pode ter aí alguns benefícios. O que eu digo é o seguinte, dentre os países emergentes, nós somos o país que deu mais subsídios aos trabalhadores informais, né, e afrouxando também algumas regras trabalhistas, né? Então, além do programa que dá mais de 8 milhões que protege mais de 8 milhões de empregos. Então, isso é interessante ver que o Brasil, dentre os subdesenvolvidos, é o que está mais atuante, né, com relação a essa retomada econômica. E, doutora, em quanto tempo, né, a gente vai poder voltar a ser produtivo, um país produtivo, sem a retração do PIB? A gente quer popularizar aqui os termos, justamente para prestar esse serviço para a população. Quando se fala em retração de PIB, a gente quer dizer o quê? Bom, PIB significa o Produto Interno Bruto, né? O que isso quer dizer? É a quantidade de riqueza que é produzida, né? Então, agora no primeiro trimestre, o PIB caiu 1,5%. Mas isso é importante falar, que essa retração, ela ainda está, ela foi no final de março, né? Então, o período aí de abril, maio, junho ainda não foi medido. Então, estão esperando até mais. Estão esperando que retraia aí 10%. Então, assim, claro, o coronavírus é o grande vilão, né? Mas tem alguns setores que fazem parte do PIB, né, do Produto Interno Bruto, que também tiveram destaque aí, que cresceram. Por exemplo, o setor agropecuário, né, ele teve uma alta de 0,6%. Mas é claro que a indústria caiu 1,4% e os serviços 1,6%. Então, por isso que puxou o PIB aí para baixo. E, doutora, a gente sabe que, com tudo isso que está acontecendo no mundo, no Brasil, a gente não consegue precisar ao certo quando essa questão termina, para a gente tentar voltar a viver na normalidade. Há como ter alguma projeção econômica para o restante de 2020? A gente está no 6º mês de 2020, daqui a pouco a gente abre o 2º semestre. Há como fazer alguma projeção ou não nesse momento? Bom, os economistas eles estão esperando que agora o PIB nesse 2º trimestre ele caia 10%. Tá? E também é interessante ver algumas pesquisas, né? A FGV ela realizou um estudo falando que 53,5% das famílias tiveram sua renda reduzida e quase metade teve que alguma forma teve que parar de trabalhar devido às medidas de isolamento social. Mas é claro que
para esses dados, para a gente pensar em uma mudança que pode ter, é interessante a gente olhar os outros setores, como eu acabei falando para vocês. O agronegócio, ele deve crescer mesmo nesse ano de pandemia. Então, isso pode puxar o PIB para cima, tá? É isso que eu queria falar para vocês. Agora, em contrapartida, doutora, nós tivemos aí mais de 1,5 milhão de brasileiros que pediram seguro-desemprego e, claro, o que isso significa para quem não entende de economia? Bom, vamos lá. Isso significa que esse número, ele representou mais de 30% em comparação ao período anterior. Então, a gente aumentou aí o número, né, de desempregados. Agora, lembrando que isso é apenas um quesito, né? Porque, na verdade, as pessoas, né, que perderam o emprego, nem todo mundo entrou com o seguro-desemprego, tá? Então, tem gente que ainda, esse número pode ser ainda maior, tá? Então, assim, segundo o Ministério da Economia, foram mais de 537 mil pedidos de seguro-desemprego só em março, tá? E 748 em abril. Dizem que há uma estimativa que que está represado aí algo em torno de 250 mil, tá? Ao longo desses dois meses. E, doutora Débora, a senhora é advogada tributarista, né? A gente sabe que os tributos aqui no Brasil é um caso à parte, que se pensa em discussões à parte, se fala numa reforma tributária no Brasil, que pode levar ainda muito tempo. Nesse aspecto, o que isso contribui negativamente para a volta, para a retomada da economia nesse pós-pandemia? Bom, quando a gente tem o coronavírus, o que ele faz? Ele tira as pessoas de circulação, então você pode criar um problema aí de demanda e de oferta, e isso, consequentemente, acaba influenciando na queda da arrecadação. Mas o que tem que ser pensado? A gente tem que pensar em programas que, de certa forma, criem um ambiente, melhorem um ambiente de negócios aqui no Brasil. Então, se for estimulado, de certa forma, a partir dos governos, a partir dos entes da federação, né, conversa com a União, por exemplo, aquele plano Pro Brasil, pode-se criar agora um mecanismo de tributação, né, de incentivo, né, para que algumas empresas elas voltem a produzir, enfim, diminuir aí o custo e, consequentemente, daqui a pouco, né, daqui, por exemplo, um ano, essa arrecadação pode subir. Mas é importante ter uma mudança no ambiente de regulação, né, para criar todo um ambiente de negócios e aí isso vai acabar influenciando aí no aumento da arrecadação novamente. Doutora Débora Toledo, te agradeço pelas explicações aqui no Jornal da Rede Alesp, prestando esse serviço para a sociedade, contando um pouquinho sobre esses aspectos da economia. Muito obrigada. Obrigada. E a gente sai de uma entrevista e já vai para outra. Na ponta aqui da linha tem a doutora Albertina Duarte, ela é médica obstetra e idealizadora de um projeto muito interessante. Máscaras solidárias com frases transformadoras. Bem-vinda ao Jornal da Rede Aleste, doutora Albertina. Bem-vinda. Quem eu estou falando? Com a Júlia ou com a Amanda? Com a Júlia, doutora. Ah, tá certo, porque eu estou vendo só aqui o operador. Eu falei, então, eu estou muito feliz de estar falando com vocês, ainda mais no jornal dessa casa, que é tão e pode ser tão transformador. Doutora Albertina, eu já quero começar a entrevista, então, falando com a senhora. São 900 mulheres em situação de vulnerabilidade que estão recebendo essas máscaras, né? Por que nesse primeiro momento, essa doação de máscaras será para as mulheres? A doutora Albertina Duarte vai conversar com a gente na sequência aqui do Jornal da Rede Alesp. Ela que é idealizadora do projeto Máscaras Solidárias com Frases Transformadoras. Doutora Albertina, antes da senhora responder essa primeira pergunta que eu fiz para a senhora, eu estou vendo que a senhora está com a máscara e tem uma frase. Qual que é a frase da senhora na máscara? Olha, cada uma tem uma máscara. Esta é costurando proteção e amor. Nós temos esta, minha proteção
é a sua proteção. Nós temos uma, doe amor, amor que costura, amor que protege. Então, na verdade, essas máscaras, elas foram costuradas por mais de 900 costureiras. Nós não doamos para 900 pessoas, nós doamos para mais de 40 mil pessoas. Essas máscaras, elas foram confeccionadas, a nossa meta é 1.000 costureiras, muito mais. Então, ela gerou emprego através dessa costura. E, doutora, nesse momento em que as pessoas ficam com receio do dia seguinte, do que vai acontecer com relação à pandemia, projetos e ações solidárias como essa podem transformar vidas e podem dar algum alento também a essas pessoas, né? Então, Júlia, a ideia foi que, como a máscara ainda é uma coisa que a pessoa não está acostumada, nos países do Japão, nos países orientais, a máscara faz parte do cotidiano das pessoas. Aqui, a ideia foi que elas pudessem ter uma máscara que significasse uma mensagem, como se fosse a pessoa falando para os outros. Então, essas máscaras, as frases não são frases simples, elas foram feitas por adolescentes em rodas de conversa e com mulheres. Então, elas construíram as suas frases. E a ideia foi ter uma frase transformadora para que o outro também se transformasse em agente de esperança, porque nós estamos vivendo num momento que a angústia, a desconfiança, a depressão, o medo do dia seguinte, a gente só está vendo covas, só está vendo túmulos, só está vendo coisas abrindo, né, no Brasil. Nós somos um país, olha que estatística, com um número de casos enormes. Então, todo mundo está de olho no Brasil. Essa casa, que é a Lesp, essa casa votou, sim, para o SUS. Nós temos um sistema único melhor. Eu, como médica, lutei. Eu não posso acreditar que a gente possa ter agora esse número de casos. E a gente precisa fazer uma força para que esses casos não aumentem. E, doutora, a senhora falou dessa questão, né, de ser agente de esperança, de agente transformador. A senhora, enquanto pessoa, como é que a senhora imagina que vai ser esse pós-pandemia nesse sentido, das pessoas serem mais solidárias, das pessoas poderem olhar para o outro com mais carinho, se é que eu posso usar essa palavra? Veja, eu visitei, porque fui sempre do movimento de mulheres, eu tive contato com várias heroínas que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial. E essas mulheres, pós-Segunda Guerra Mundial, elas tiveram tanta força para criar os seus descendentes, elas tiveram construindo uma rede de solidariedade. Claro que, como médica e como pesquisadora, eu não acredito que 100% das pessoas vão mudar, mas eu acredito e espero que 80% das pessoas vão ter um olhar diferente, porque essa pandemia, ela não tem, é uma guerra que não tem vencedores. Nós todos estamos com medo de ter uma segunda onda. Então, a máscara veio para ficar. Eu acredito que daqui a 1 ano ela ainda vai estar fazendo parte da nossa proteção. E a ideia agora é que cada vez mais os jovens e adolescentes possam construir essas frases. Por quê? Porque eles são, na verdade, agentes, eles são transformadores. E essa é a ideia. Na verdade, o que eu estava gostando, viu, Júlia e Amanda? Que essa casa pudesse ter, através dos seus deputados, projetos que auxiliassem, não esse projeto que eu faço parte, mas todos os que são solidários. É preciso que uma lei beneficie esses empresários que estão saindo da sua zona de conforto e financiando desde cestas básicas, desde gel, desde tantos sabonetes, kits de higiene. Porque se nós
temos que fazer uma diferença. Quem ajudou será ajudado, será premiado. E quem não ajudou continuará no seu individualismo solitário. E dentro desse aspecto do projeto, doutora Albertina, há algum planejamento aí de expansão do projeto do Máscaras Solidárias para outros estados? Como é que tem sido essa conversa com os outros lugares? Porque é importante você levar um alento para todo mundo nesse momento, né? Olha só, eu tenho um projeto que a gente está tendo um projeto que está chegando 15 mil máscaras nos povos indígenas. Eles já estão a caminho com kits de higiene e com kits de higiene dental, bucal, escovas, pasta de dente e gel. Isso estão chegando nos povos indígenas através dos doutores da Amazônia, que é o doutor Caio Machado, que é o responsável. A gente está dando, na Zona Sul já demos máscaras. E o que nós queremos? Nós queremos agora, isso é em primeira mão, eu vou ter uma reunião agora à tarde, que os empresários se solidarizem e a gente possa dar para os alunos, quando eles voltarem às escolas. São 3,5 milhões de alunos. Eu queria que houvesse uma sensibilidade para que cada aluno recebesse 4 máscaras, mas não é 4 máscaras, eles aprendessem a lavar, aprendessem a exigir que o outro usasse. Então, esse projeto agora, que eu estou de cabeça e alma, vou ter uma reunião agora às 5 horas da tarde, por favor, torça por mim, para que a Secretaria de Educação, que eu sei que é sensível, não aprove, mas para que os empresários que estão me ouvindo e os deputados possam ajudar que os alunos recebam gratuitamente. Essa não é a merenda escolar, essa é a vacina da escola. Porque neste momento que nós não temos vacina, nós só temos 2, o distanciamento e, principalmente, a máscara. Enquanto a gente espera que os testes possam estar de acesso a todos. A máscara é a nossa vacina e a educação é a nossa vacina de proteção, né? E onde estão os alunos? Eu estou muito feliz, sabe, Júlia? Porque nós estamos trabalhando com a educação, dando aula das características da adolescência. Perfeito. Eu adorei. Para 195 mil na escola de ensino dos professores. E também a gente está falando da violência, porque a gente sabe que nas casas... trabalho. Violência. Um grande trabalho. Doutora Albertina Duarte, eu agradeço a contribuição da senhora hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Sempre um prazer conversar com a senhora. Muito obrigada. Júlia, faça força para que os deputados façam projetos de isenção de impostos. Eles conhecem mais as leis para esses empresários terem um estímulo para continuar doando. Obrigada, doutora Albertina, pela conversa, pelo bate-papo aqui no Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp fica por aqui hoje, nessa terça-feira, 2 de junho de 2020. Alguma sugestão de pauta? Liga aí manda mensagem no nosso WhatsApp, 11 98457 8129. Deixa a sua mensagem por lá. Amanhã, a partir das 9h30 da manhã, mais informação aqui no Jornal da Rede Alesp. Tchau. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo